Boa noite, gente. Vou iniciar a coletiva do técnico Fernando Diniz. América Mineiro 0, Fluminense 3, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Diniz, boa noite. Boa noite. Queria que você primeiro comentasse sobre essa vitória e 2 tempos distintos, né? A gente pode dizer, né? O Fluminense voltou para o segundo tempo talvez de outra maneira. Você fez 2 modificações e conseguiu fazer aí 3 gols decisivos para essa partida, para essa estreia do Brasileiro. Eu acho que o comecinho do jogo a gente começou bem, a gente tinha uma estratégia de variar o jogo curto e o jogo longo. A gente logo no primeiro minuto já teve uma chance clara com o Pirani. Aí depois a gente foi sair uma bola por dentro com o Cano, uma bola limpa, que entrou no Cano, aí ele errou o passe. Eu acho que aquilo tirou um pouco da confiança do time, que a gente sabia que o América ia exercer uma pressão muito forte. E a gente foi se adaptando ao jogo e no primeiro tempo a gente já começou a jogar um pouco mais com bola longa. Aí no segundo tempo a gente corrigiu, o jogo estava pedindo um outro tipo de abordagem, a gente colocou o Lelê, era mais a entrada do Lelê, para poder, junto com o John Kennedy e com o Cano, para fazer um jogo de posse, mas um pouquinho mais verticalizado, com sustentação na frente e encaixou super bem. A gente conseguiu fazer 3 gols e tivemos o pênalti e mais umas 3 chances claras para marcar. Então foi um segundo tempo excelente. Diniz, Gabriel Amaral, Raiz Tricolor, parabéns pela vitória. Obrigado. Mais uma estreia com vitória, né? Todas as estreias do ano foram com vitória. Pegando também, carona, dentro dessa resposta, eu queria que você comentasse um pouquinho mais aprofundado a atuação de 2 jogadores, que acabou que foi um substituindo o outro. O Gabriel Pirani no primeiro tempo, que, pelo menos para minha análise, não sei se você concorda, você até falou algo assim, foi um dos que sentiu, talvez o primeiro, o segundo erro, acabou sentindo mais durante o jogo. E o Lelê, a gente até comentou pós-jogo contra o Sporting Cristal, que foi um atacante que há 6 meses atrás estava em Campos dos Goytacazes, jogando Copa Rio, enfim, mais um desses operários do futebol, desses 90% que não tem a visibilidade. E mais uma vez, ele não sentiu a Libertadores e não sentiu uma estreia no Brasileirão, sendo, enfim, o participante dos 3 gols. Queria que você comentasse a atuação desses 2 jogadores. Então, o Pirani, eu acho que no começo do jogo ele começou bem, teve bem no comecinho, aí o jogo foi ficando muito físico, a gente estava com dificuldade para fazer as aproximações que a gente tinha treinado para fazer, e a partir do momento que o jogo ficou muito físico, para o Pirani o jogo deixa de ser interessante, que é um jogador muito leve, um jogador de muito toque, ele teve alguns erros que, na minha análise, que estava muito perto do acerto. Então era quase acertável, mas errava. Tomava uma carga e perdia um pouco de equilíbrio, um pouco do domínio e acabava perdendo a bola. Mas na dinâmica do jogo ele não fez uma partida ruim. A partida que o que ele errou foi muito essa questão do contato e ele foi sentindo um pouco, aí acaba errando e vai perdendo um pouco de confiança. Que foi o contrário do Lelê, que já é um jogador que tem uma capacidade de sustentar um jogo físico muito grande, um jogador de velocidade e é um cara de finalização. Então a partida do Lelê hoje foi um tempo assim, excelente, principalmente os 30, 35 primeiros minutos do segundo tempo. Depois até ele achei que cansou um pouco, de tanto aquele sprint que ele deu, de tanta sustentação, tanto ele como o John Kennedy, que o John Kennedy também eles têm características um pouco que se assemelham. São jogadores de força, de velocidade, cara que são artilheiros, mas que tem boa técnica. Então acho que a aquisição do Lelê vai nos ajudar muito, assim como o Pirani. Diniz, queria que você falasse da escolha do batedor de pênaltis no Fluminense. O Cano perdeu na final no rebote, acabou fazendo. Hoje também, de novo, acabou desperdiçando. O Ganso ainda vai voltar a bater pênaltis no Fluminense. Queria que você explicasse como que essa escolha do batedor mesmo. Não, na realidade, a gente tem 3 possíveis batedores. O Ganso, o Arias e o Cano. E mais ou menos nessa ordem. Por algum motivo, o Cano estava treinando mais esses dias, treinou muito pênalti. E no fundo, assim, ele fez o pênalti no rebote, mas comigo, contando que ele conseguiu fazer o gol, ele estava com 100% de aproveitamento, tinha feito todos os gols. E é um cara acostumado a bater pênalti e a marcar gols. Então, desses 3 diferentes lá do que aconteceu com o lance do Calegari, são 3 possíveis batedores. O Lima também bate muito bem, pênalti, poderia bater também. Mas é uma coisa que ali no campo, eles que decidiram, podia tanto ter batido o Ganso como o Cano. Mais uma aqui, Diniz. Na verdade, são 2. Sobre o Wagner Mancini. O Fluminense tinha um histórico ali com vários treinadores de não vencer o Wagner Mancini nos últimos anos. Teve alguma coisa especificamente nesse jogo
que te surpreendeu, porque eu até vi um pouquinho de semelhança com o início do jogo lá no Maracanã, que foi 2-0 para eles, de um início que eu até chamei de kamikaze, do tipo, vou fazer um gol, no caso do América, né? Vou fazer um gol ou vou acabar tomando um, mas eu vou buscar um gol, e acabou que terminou no 0-0 no primeiro tempo. Se isso te surpreendeu, era algo que você esperava. E outro rapidinho é sobre poupar jogadores. Você hoje poupou alguns jogadores, alguns ficaram no banco, alguns nem viajaram, e você já falou que isso não é algo que você faz com muita frequência. Você gosta de buscar lá o mesmo time e seguir com ele direto. Por que você fez isso hoje, se a gente pode esperar isso, você fazendo mais vezes no ano? Não, pode acontecer, não é uma coisa que pode acontecer como pode não acontecer. Eu acho que nesse momento da temporada, e com as viagens e jogadores ainda se adaptando, no caso do próprio Felipe Melo, do Marcelo, que já tinham dobrado 3 partidas, que eram 2 substituições na minha cabeça muito clara para essa viagem. O Arias teve um incômodo ontem, senão ele teria jogado, e não foi nada assim, ele até queria jogar, a gente que por precaução resolveu poupá-lo. O Keno também estava um pouco mais desgastado, então a gente foi respeitando aquilo que os jogadores estavam sentindo, e a gente tem jogador para jogar, jogador com boa qualidade em todos os sentidos, física, técnica e tática. Então, assim, com o passar do tempo, a gente vai... E no fundo está sendo bom isso, porque o time está ganhando entrosamento, com mais jogadores podendo jogar. Está acontecendo uma coisa que, se eu não me engano, você me fez um questionamento desse lá no Carioca, às vezes porque não, assim, não bota 4, 5 para não trocar todo mundo, quando a gente estava tocando todo o time todo. Então a gente está fazendo isso agora, assim, vendo a necessidade de trocar jogadores, porque cada um tem uma especificidade. Não dá para eu tratar o Felipe Melo igual eu trato o André. Impossível. E nem o Marcelo como eu trato o Alexander, né? Agora, assim, também nada impede que daqui para frente o ser humano ele é incrível nesse sentido. Os jogadores vão se adaptando e a gente não sabe o que vai acontecer para frente. Por isso que eu não posso ficar fazendo afirmações de que vai ser assim ou vai ser assado. Eu vou procurar sempre botar o melhor time para o próximo jogo e ter uma coerência da sequência que tem a temporada. Ok, Diniz, obrigado. Valeu. Boa noite, gente. Não foi surpresa. Tanto é que a gente, se você perceber, com o primeiro lance do jogo, a gente já sabia que podia ser uma pressão mais alta, a gente usou uma bola mais longa, e a gente ia fazer uma variação do nosso jogo. E eu acho que aquele lance do Cano, o time teve um decréscimo ali de confiança, e a gente não podia titubear para fazer um jogo de aproximação, para sair de uma maneira mais curta e romper linha e atacar espaço depois. Aí a gente se adaptou no jogo conforme o jogo pediu, e acho que a adaptação foi muito bem feita no segundo tempo. Ok, obrigado, Diniz. Agora sim, encerrando a coletiva do técnico Fernando Diniz.